Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos possa manter em sua paz. Viver na terra, eis o nosso grande desafio. A travessia pelas aleias humanas representa desses reptos os mais árduos, permitindo com que muitos daqueles que chegamos aqui nos percamos por entre essas vias tortuosas, por entre essas retas desconhecidas, por entre tantos meandros. Nada obstante, a misericórdia do Pai Celeste ha enviado à terra periodicamente mensageiros do bem, verdadeiros engenheiros de trânsito e guias de cameleiros, capazes de nos indicar com segurança os melhores rumos, as melhores passadas, os atalhos que não sejam perigosos, no sentido de que realizemos, felizmente, a grande e indispensável travessia pelos caminhos humanos. Há poucos anos, foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado Os Quatro Acordos, escrito por um mexicano chamado Dom Miguel Ruiz, publicado pela Amber Allen Publishing, da Califórnia. E nesse seu trabalho, Os Quatro Acordos, em que ele vai trabalhar a ideia dos toltecas, Dom Miguel Ruiz abre para nós uma dessas portas notáveis à compreensão de como viviam os toltecas há milhares de anos, ou desde há milhares de anos, ao sul do México, na cidade de Teotihuacán, tidos por antropólogos como uma raça, mas considerados por todos aqueles que puderam acompanhar sua saga ao longo da história, como um pugilo gigantesco de cientistas e de artistas que se reuniram em sociedade com o objetivo de manter acesa todas as culturas espiritualistas do seu povo, todas as referências espirituais que tinham seus ancestrais, e manter viva a prática, a vivência que caracterizava todo o seu povo. Eis os toltecas, e Teotihuacán era considerada a cidade das pirâmides, afastada dos limites da cidade do México. Também era conhecida como o lugar onde os homens se tornam deuses. E dessa forma, Dom Miguel Ruiz nos deixa conhecer um pouco da saga dos toltecas, no que diz respeito à sua filosofia de vida. Não era a crença dos toltecas propriamente uma religião, porque eles se envolviam muito bem com todos os líderes religiosos, com todos os mestres, de todos os tempos que por eles passaram. No entanto, é um modus vivendi transcendental. É um modus vivendi indiscutivelmente nobre,
e que tem pontes, que tem braços, com todas as doutrinas nobres que conhecemos na Terra em nome do espiritualismo. Os toltecas asseveravam que ao longo de nossa vida, desde que nascemos na Terra, somos atingidos, alcançados por uns tantos aprendizados que nós não pedimos para ter, que não pedimos para obter. Aprendizados que se inculcaram em nosso psiquismo, sem que tivéssemos tido chance de analisá-los, e que passamos muitas vezes a vivenciá-los de forma profunda, muitas vezes danosas, exatamente porque fugiam e fogem das referências feitas pelo próprio indivíduo que não teve tempo para isso. Dessa forma, a esse conjunto de regulamentos, uma verdadeira lei interna, que nós assimilamos e que passam a reger a nossa travessia humana, foram chamados por Dom Miguel Ruiz, que estudou a questão de acordos. São certos acordos que nós aceitamos tacitamente, aceitamos sem discutir, aceitamos sem avaliar consequências, aceitamos-los. E eles passam a fundamentar toda a nossa maneira de ser, toda a nossa maneira de viver, e na maior parte das vezes causam-nos grandes problemas. Então, Dom Miguel Ruiz estabelece, ao estudar essas doutrinas comportamentais toltecas, que seria importante, então, já que conhecemos no mundo tantos acordos que nos levam a desditas, a infelicidades, a tormentos, e nós estamos na busca do céu interno, estamos à busca da felicidade e da paz. Ele nos apresenta, retirados da pauta dos toltecas, 4 acordos, fora dos quais, segundo ele, nós nos perderemos no mundo, e conforme os quais, também de acordo com sua visão, nós teremos chances volumosas de alcançar a felicidade e esse reino dos céus interno que buscamos. Esses 4 acordos de Dom Ruiz são formidáveis para a nossa reflexão, mas não deixam de ser sugestões, propostas, que também podem ser analisados por nós e dispensados. Mas o primeiro acordo, segundo os toltecas, para que a criatura humana seja feliz, é o seguinte: falar de forma impecável. Ponto. E o que significa para os toltecas falar de forma impecável? Não se trata de um purismo linguístico, não se trata de um domínio da gramática, nada disso. Falar de modo impecável para os toltecas será identificar no ato de falar um ato de força, um ato de poder, porque desde há milhares de anos identificavam os toltecas que a nossa fala é poderosa, que aquilo que falamos tem força, e com aquilo que falamos construímos ou destruímos várias coisas ao redor de nossas vidas. Entendiam os toltecas, conforme hoje a doutrina espírita nos fala, que não é bem o verbete o que causa todas essas movimentações. É a energia que veste o verbete, ou a energia que se desprende do verbete, que é capaz de fazer com que nós sejamos felizes ou infelizes.
E começam os toltecas a analisar as palavras que utilizamos a nosso próprio respeito. E como elas têm força, naturalmente imprimem em nós, que as dizemos, os efeitos dessa força, que se volta sobre nós próprios. Como cada palavra tem seu poder, volta-se contra nós, caso sejam negativas, essas palavras que estamos falando. E voltam-se a nosso favor, caso sejam positivas, as palavras que expendamos. Desse modo, propõem os toltecas que procuremos falar de maneira inatacável, para que o nosso falar construa o bem, construa a paz, construa a felicidade, construa a dignidade, e não destruam essas virtudes. Desse modo, quantas vezes a criatura, atormentada com suas próprias dificuldades, começa a dizer a respeito de si mesma: eu não valho nada, eu sou um infeliz, eu sou um desgraçado, eu tinha mais é que morrer, eu não sirvo para nada. Vejamos que são expressões que aparentemente não têm nenhum valor. A pessoa disse que estava nervosa, ela disse numa hora de raiva. De outras vezes, ela dirá em relação a terceiros: vá para o inferno, miserável, infeliz, tu não vales nada. Parece que é um desabafo numa hora de crise nervosa. No entanto, nós estamos direcionando contra nós ou contra os outros energias envenenadas que passam a se tornar um acordo. Aquela proposta que a gente engole sem mastigar e digerir, porque nós aceitamos. Quantas são as criaturas que passam a chorar? Imagina que fulano me chamou de desgraçado, e sofrem e choram. Imagina que fulano me disse tal coisa, e sofrem e se desesperam. Quando isso ocorre é porque a criatura contra quem foi dita tal expressão assinou o acordo, aceitou o acordo, admitiu que aquilo é uma verdade em si mesmo. E desse modo passará a realizar em si, de maneira inconsciente, aquilo que a expressão verbal lhe determinou. Passará a admitir que é de fato infeliz, que é de fato desgraçada, que é de fato uma pessoa com essa ou com aquela característica negativa. Então, o inconsciente fará de tudo para justificar aquela acusação. Se a criatura aceitou a proposta dita por outros numa hora de desequilíbrio, estabelecendo um acordo infeliz. Daí, se essas palavras são nocivas, podemos pensar naquelas criaturas que mesmo diante do erro de terceiros, mesmo quando vão chamar atenção, são capazes de dizer: eu não sei por que você se equivocou, você é capaz de acertar. Onde você fez isto e errou, você pode acertar, você pode fazer melhor. Onde você fez esse serviço sem tanto valor, você pode fazer melhor. Você é apto para fazer melhor. Você tem capacidade. Não gostei do que você fez, mas eu tenho certeza que se você parar e se aperfeiçoar, você vai chegar a altos cimos. Vejamos, nós estamos corrigindo erros sem afundar a criatura. Você não sabe nada, se é um burro, se é um incapaz. Forjam-se acordos negativos na mente da criatura frágil. Nunca mais ela será capaz, porque ela aceitou que não é capaz. Ela aceitou aquilo que lhe foi dito. Mas se nós tivéssemos uma outra maneira de dizer a respeito do seu erro, ela certamente também aceitaria a proposta, porque todo mundo acha-se bem, todo mundo acha-se bom, todo mundo tem essa semente de Deus interna. Então, ao invés
de nós dizermos coisas que denigram, que possam denegrir a alma, dizemos coisas que possam levantar a criatura. Primeiro acordo dos toltecas: falar de forma inatacável. Tudo que nós formos falar, pró ou contra, vamos verificar o alcance de nossas palavras. Porque sabemos que a palavra é um verbete que se pode dizer em qualquer língua, mas em qualquer língua a energia que emitimos é a mesma. Se eu estou com ódio, se eu estou amando, se eu estou indiferente, eu emito na palavra que eu diga aquele tipo de energia que vai felicitar ou infelicitar as criaturas. Com isto, nós verificamos que podemos comparar as propostas dos toltecas às propostas de Jesus Cristo e seus apóstolos. Porque foi Jesus Cristo que estabeleceu: seja o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Foi Paulo de Tarso que estabeleceu: fala aquilo que convém à sã doutrina. Nós encontramos em vários momentos do Evangelho expressões relativas ao falar. E foi Jesus Cristo, conforme narra-nos Lucas, que disse: a boca fala daquilo que está cheio o ser, daquilo que está cheio o coração. Uma vez que o homem bom retira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau retira o mal do mau tesouro do seu coração. O falar. Como estava presente nas preocupações de Jesus de Nazaré, dos seus apóstolos. E quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta, na questão 766, se a vida em sociedade faz parte da natureza, os imortais lhe respondem que sim. E não foi por outra razão que Deus dotou-nos, a nós criaturas humanas, da capacidade de falar e todas as outras formas de nos relacionar. Daí, falar é uma coisa forte. Nada obstante, as pessoas cada vez mais estejam desmerecendo o dom de falar. Tanto que a nossa língua, que nos permite comunicação exata ou inexata, cada dia vem sendo mais abandonada por conta dos urros, por conta das interjeições, por conta dos monossílabos que nós aprendemos a usar e das gírias, às vezes, de má qualidade, que nós aprendemos a utilizar na pauta cotidiana. A tal ponto que são poucos os indivíduos hoje que gostam de ler. Que gostam de ler. Quando, num passado não muito distante, eram comuns as bibliotecas notáveis de homens e mulheres cultos, e o que eles deixavam para a família eram bibliotecas notabilíssimas, com livros marcados, riscados, anotados, com notas, mostrando que eles os haviam lido. Hoje, as criaturas adoram essas enciclopédias que têm pouca coisa para ler. Caras, chiques e famosos. São enciclopédias dessa banalidade do dia a dia. Quem casou com quem transou com quem ficou com quem deixou de ficar. Isso vem fazendo a mentalidade do povo, a nossa mentalidade. E porque não temos nada na cabeça, estamos voltando à sociedade voyeur, aquelas que se acostumaram a olhar como é que os outros fazem sexo, como é que os outros se relacionam intimamente, e a televisão explode nos programas tipo Big Brother,
e que nós passamos a ingerir sem nenhuma reflexão, adorando, largamos a sessão espírita, largamos a sessão de cinema, largamos tudo para ficar plantados, para ver como é que fulano transa com Beltrano, o que vai ser o capítulo de amanhã, mostrando para onde se estão dirigindo nossas preocupações. Saber como é que é a vida íntima de terceiros, como se a vida íntima de terceiros nos interessasse em alguma coisa. E isso só se dá porque nós estamos muito pobres de coisas boas na cabeça. Um bom livro para ler e a gente desligaria a televisão na hora do Big Brother, porque não presta para nada. Apenas para nos viciar cada vez mais a mente, tivéssemos uma boa visita para fazer, um amigo com um bom papo, com uma boa conversa, e nós estaríamos muito melhor enriquecidos nesses dias calamitosos da mente humana. Nós vemos uma moça linda, bonita, uma verdadeira miss, quando ela abre a boca, é uma tragédia. Ela não tem boas ideias, ela não consegue concatenar, ela não sabe nada. Se pergunta sobre isso, sobre aquilo, ela não sabe nada. Rapazes belíssimos, top models, quando eles abrem a boca, é uma tristeza, é uma lástima, fruto desses tempos em que vale mais a aparência do que as realidades internas do ser. Nós estamos mais atrás de um corpo bonito do que de uma mente capaz de falar de forma inatacável. As pessoas não sabem falar. Não é, repitamos, a correção gramatical. É a correção da vibração. Temos um amigo no interior do estado do Rio de Janeiro, já o citei em algumas oportunidades, que ele adora aprender. Não teve chance de estudar, desde menino trabalhando na gleba. E hoje, sempre que se faz oportuno, que surge um ensejo, ele faz um desses cursinhos rápidos para se aprender a ler e escrever. Já sabe escrever o nome, sabe escrever um bilhete para deixar para o patrão, do jeito dele. Mas ele se comunica e ele ouve o patrão conversando. E tem vontade de falar igual. Seu patrão fala muito bem, é um digno advogado do estado do Rio. Então, ele fica ouvindo a conversa e não consegue falar exatamente o que o patrão disse, porque ele não entendeu. Ele pega o som e, em determinada ocasião, visitando o seu patrão, que é nosso amigo, e eu me fiz amigo dele, porque desde rapazinho o conheço, ele me disse: ai, Raul, você não queira saber, está muito difícil viver na alface da terra. Eu digo, é mesmo. Está muito difícil viver na alface da terra. Esse deve ser um diálogo de lagartas, né? Porque, e eu achei lindo ele dizer, e ele diz com tanta convicção, está difícil viver na alface da terra. Eu digo, tá mesmo, muito difícil. Não fiz nenhuma correção, que eu achei lindo. Naquela sua simplicidade, que me adiantava corrigir? Naquele momento, não. Porque ele falou a verdade com a palavra errada. Pregando numa cidade capixaba, uma senhora que se acercou de mim com sua família, uma senhora bem madura, magrinha, negrinha, bem vestida, limpíssima. E ela, então, abraçando o esposo mais idoso que ela, emocionada, me disse: ah, meu filho, que bom foi estar aqui, nessa palestra, porque lá em casa, nós tudo pertence a Allan Kardec. E eu fiquei olhando-a. A que será que ela pertence? E o Espírito Camilo me disse: não se faça de rogado, meu filho. Ela erra no nome, mas o endereço está certo. Ela quer dizer Allan Kardec. Digo, ai, que maravilha. Ela não sabia dizer o nome, mas era fiel àquela ideia, àquela mensagem. E quando eu estou meio aflito, eu digo, Allan Kardec, veja lá. Porque eu sei que ele ouve as pessoas simples. Mas eu contei isso a Chico Xavier oportunamente. E Chico sorriu e me disse: ah, aconteceu comigo algo parecido, meu filho.
Porque chegou aqui uma senhora do interior com um problema de saúde e me disse que eu pedisse para ela uma receita ao doutor Alípio Barçante. E eu, que à época já tinha psicografado mais de 700 espíritos, me dei conta de que eu não conhecia nenhum Alípio Barçante. E fiquei pensando, enquanto ela falava, eu procurando nos meus arquivos mentais, quem seria esse espírito Alípio Barçante? E Emmanuel me disse algo semelhante. Disse, meu filho, ela erra no nome, mas não peca na vibração. Ela está se referindo a Eurípides Barçanufo. Bem parecido. Logo, não se trata dessa correção linguística. Se trata da correção emocional. Mesmo errando o nome, a criatura está pensando certo. Está dirigindo o sentimento para aquela entidade. Daí, os toltecas tinham essa preocupação com o nosso endereço energético quando falássemos. E por isso eles diziam que era para ser feliz, para alcançar esse reino dos céus, necessário falar de forma inatacável. E todos os outros acordos, dos 4, os outros 3, estão pautados neste primeiro. Porque se a criatura sabe falar de forma inatacável, verificando a força que tem o verbo, todos os outros acordos serão consequentes. Não foi à toa, dirá Dom Miguel Ruiz, que o Velho Testamento, somado ao Novo Testamento, dando-nos a Bíblia hebraica, faz com que, ao falar de Jesus, o evangelista estabelece que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo, o elemento dinâmico da frase, o elemento de ação de toda a frase, é exatamente o elemento de ação de nossas vidas. Quando nós falamos alguma coisa, estamos construindo para cima ou para baixo. Alguma coisa estamos destruindo para fomentar o crescimento de algo ou o decrescimento de algo. Daí, o primeiro acordo tolteca é falar de forma inatacável. Já dizia Paulo, fala aquilo que convém à sã doutrina. Daí então, os toltecas se reportam a uma outra dinâmica que Dom Miguel Ruiz chamou de o segundo acordo tolteca. O primeiro, falar de forma inatacável. E o segundo, não tomar nada pessoalmente. Que importante. O nosso grande problema na relação com os outros é o hábito de nós tomarmos tudo como se fosse para nós. Tomar tudo pessoalmente. Porque quando nós tomamos tudo pessoalmente, começamos a fazer do lixo da alma alheia o nosso próprio lixo. Digamos que alguém passe por nós nunca vimos antes, e diga assim, ô infeliz, não pode ser comigo. Porque essa criatura nunca me viu antes, não sabe se eu sou ou não sou feliz, então não é comigo que ela está falando. Os toltecas afirmavam que essa pessoa está se dirigindo a si mesma. E como ela está diante de um espelho, tem-se a impressão de que ela está falando para outra pessoa, mas ela se projeta nesse espelho. Daí, quando alguém
nos disser o impropério, que verifiquemos que ela não tem por que dizê-lo, ao invés de nos ofender. Não é para nós, não nos pertence. Isso é com ela. Ela está brigando consigo mesma. E quantas vezes, quando estamos de bom humor, alguém nos diz uma coisa no trânsito, em casa, na rua, e nós dizemos assim, está doente o pobre. A garotada tem uma forma muito interessante de dizer isto. Fulano se acha. Porque diz coisas e coisas que não interessam a ninguém e que não são dirigidas a ninguém, a não ser a si própria. Vejamos como é difícil esse exercício. Não tomar as coisas pessoalmente. Quando eu tomo pessoalmente, eu começo a sofrer. Aí me dá vontade de me vingar. Fulano me disse tal coisa, mas eu não mereço isso. Fulano me disse isso, mas quando eu encontrar com ele, não tomar para si. E os toltecas eram tão felizes nessa assertiva, que eles ensinavam a não tomar para si nem as coisas negativas, tampouco as coisas positivas. Lembrei-me do Espírito Camilo, nosso benfeitor espiritual, quando li essa obra dos toltecas, porque quando comecei a dar-me conta do trabalho do Espírito Camilo junto a mim, permitam a alusão pessoal, eu vivia uma época ainda muito moço, conflitado com o relacionamento com o público, o grande público com o qual contatava nas tarefas de pregação. Eu não sabia como reagir na hora em que as pessoas aplaudiam, na hora que as pessoas não aplaudiam. Eu não sabia o que dizer. Se eu deitava, se eu rolava, se eu ria, se eu baixava a cabeça, se eu fazia igual aos artistas, eu não sabia. E aí eu perguntei ao benfeitor e ele me disse, meu filho, há uma forma tranquila para que você seja feliz sempre. Quando o povo aplaudir o trabalho que você realize, quando o povo gostar, dirija todo esse aplauso e elogios a Jesus. Porque é dele que tudo provém para ti. Então, todos os frutos disso pertencem a ele. E quando houver críticas, ainda que mordazes, quando houver alguma correção ao seu trabalho, aprenda, porque Cristo não erra. Então é com você. Como você quer crescer, vai aproveitar o que as pessoas disseram, ou dizem, ou digam, para o próprio crescimento. Nunca terá motivo para se ensoberbecer no aplauso, porque você vai mandar direto para Jesus. Então não é seu. Você não vai se inchar. E quando a turma criticar, também não é com você. É com a proposta que você apresentou que não está bem colocada. Então você vai passar a fazê-la melhor. Vai corrigir-se, vai ampliar-se, vai aperfeiçoar-se, para transmitir uma mensagem de Jesus de boa qualidade. As pessoas vão passar a entender que, nada obstante o representante do produto seja gago, o produto é bom. Nunca mais me atormentei. Quando o povo aplaude, eu já passo o DOC para o banco da providência divina. Toma, Senhor, que é teu. E quando a turma diz assim, veja como ele mistura tu com você, veja como ele errou na gramática, veja, eu digo, eu preciso melhorar. E saio procurando dicionário para poder melhorar a minha fala, porque Cristo não se equivoca jamais. Dessa maneira, não fico nem vaidoso com os aplausos e nem me arraso com as correções. Estou sempre eu. As coisas não me afetam, nem para lá, nem para cá, embora me deem uma grande felicidade com a oportunidade de servir. Os toltecas já falavam isto há milhares de anos.
quando diziam que não devemos tomar nada para nós pessoalmente. Quando alguém nos faça um elogio, nós agradecemos. Mas aí a gente pensa, quem foi que me ensinou isto? Foi minha avó, foi minha mãe, foi meu professor. Alguém que já ficou para trás, que merece essa loa. E meu pensamento dirige todo o aplauso e os elogios para essas almas que me ensinaram a ser como eu sou, digno de hoje receber os encômios e os aplausos. E quando houver uma correção, uma palavra mordaz, ao invés de eu deitar e chorar e querer me matar, eu vou verificar até onde essas palavras têm razão de ser. Pode não ser tanto, porque às vezes as pessoas dizem de forma ferina, para tentar agredir-nos. Mas se eu não estou tomando para mim, eu retiro daquela lixarada o que pode ser aproveitado para o meu crescimento. Não tomar nada pessoalmente. Porque se tomarmos pessoalmente, dizem os toltecas, nós estamos tomando lixo da alma alheia e transformando em lixo da nossa própria alma. Porque eu começo a digladiar com a criatura que me dirigiu determinada coisa, ou que falou determinada coisa que eu tomei para mim. Há criaturas muito mordazes que adoram piadas. Jogar piadas para pessoas sem dizer quem. Se elas entram num ambiente e tem alguém com perfume muito forte, e alguém hoje não tomou banho, e aí a pessoa que sabe, ou que acha que sabe que é com ela, pisa nas tamancas. Escuta aqui, ô sujeitinho, tomei banho sim, mas não estou falando com você. Está, mas diz que não está. Porque o outro se ofendeu. Seria tão interessante se o outro hiperperfumado dissesse assim, meu perfume está sendo sentido. Já resolveu, já não brigou. Porque se alguém está dizendo aquilo é porque sentiu o perfume. Não era isso que a gente queria. Ninguém põe perfume para ninguém sentir. Quando a gente quer que ninguém sinta, põe desodorante sem cheiro. E não usa perfume. Todas as vezes que a gente põe um perfume é porque quer que quem nos abrace, quem chegue perto de nós. A gente não está muito satisfeito com o próprio cheiro. É verdade. Então não temos por que nos ofender. Há pessoas que não gostam de perfume doces. E aí se a gente põe um perfume doce, o outro começa a espirrar e tem náusea. Mas é uma contingência da vida social. Porque há outros que não gostam de perfumes cítricos. E aí começa a espirrar. E aí como é que a gente faz? Olha, nesse braço tem perfume doce, para quem gosta. Nesse tem perfume cítrico, para quem gosta. Mas na nuca eu botei... Não, a gente põe o perfume que gosta. Ideal é que a gente ponha para nós. E não ponha para o mundo inteiro sentir. Porque aí já é falta de caridade. Com o olfato alheio. Né? Daí os toltecas, propondo-nos não tomar para nós, pessoalmente, coisa alguma. Vejamos como a gente vai começando a ter paz. Não é comigo que fulano está falando isso, porque eu estou tão bem, eu estou tão tranquilo, que não pode ser para mim. Se eu tomar para mim, eu saio da minha tranquilidade. Se eu tomar para mim, eu me torno infeliz. Se eu tornar para mim, eu fico neurótico. Então nós vamos começando a nos gostar um pouco mais. No começo é difícil, porque eu digo, isso é para mim, ah, miserável. Já errei o primeiro acordo, que eu já mandei uma energia doida para lá. Ah, bandido, ah, infeliz. Eu não me vingo não, mas Deus me vingará. Então a gente começa assim. E como o Evangelho diz que a gente pode pecar por pensamento, palavras e atos, a gente começa pecando só por pensamento. Ah, miserável. Até que com o tempo nós eduquemos de tal maneira o pensamento que nem por pensamento. A gente ouve as pessoas falarem e deixamos as pessoas falarem, porque já amadurecemos ao ponto de saber que todo mundo tem direito de falar o que quiser. E nós também.
E quando eu ouvir alguém falando alguma coisa que eu sinta que está sendo dirigida para mim, eu me dou conta das vezes em que eu falei e falo coisas dirigidas a alguém. E aí ficam elas por elas e eu vou trabalhando pela minha própria paz, conhecendo-me pouco a pouco. Quando nós pensamos nisto, nessa possibilidade de não tomarmos nada para vós, nada para nós, automaticamente, nós vamos tendo mais tranquilidade interior. Foi Jesus Cristo que nos disse: quando fizerem tudo isso que ele sofria contra vós, rejubilai. Porque assim também fizeram a mim, que sou vosso mestre. Vós sois as varas, eu sou a vinha. Se todas essas coisas fizeram ao ramo verde, que era ele, o que é que não farão ao lenho seco, que são as varas? Então Jesus Cristo nos ensinou a não nos atormentarmos com aquilo que podem fazer contra nós, não tomando como se fosse para nós. Num outro momento, disse-nos ele, conforme narra Lucas: não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai dela. Não é o que nos chega de fora que nos aturde, é o que nós lançamos que nos aturde. É fácil filosofar em torno disto. Quando nós recebemos alguma coisa de fora, a responsabilidade da emissão é de alguém, não é nós. Mas quando nós mandamos, somos os autores. E a responsabilidade é da autoria. A responsabilidade é de quem gerou. Por isso Jesus Cristo nos disse que não é o que nos entra, o que nos chega de fora, que nos faz mal, mas o que sai de nós, porque é o que sai de nós o que nos compromete. Saiu de nós é obra nossa. Então, não tomar para si, pessoalmente, coisa alguma. Um exercício que a gente pode começar a fazer. No começo a gente esperneia, se estorcega, rói as unhas, estremunha, mas com o tempo a gente vai começando a se dar conta de que ganhou um tempo enorme em não revidar, em não responder, em não se ofender, até que de fato aquilo não seja para nós. Seja um problema de quem emitiu. Os toltecas nos apresenta um terceiro acordo. E nesse terceiro acordo, que está amarrado ao primeiro e ao segundo, eles nos propõem não fazer suposições. É mais difícil que o segundo. É mais difícil que o primeiro. Porque os grandes mestres toltecas eram capazes, como mais tarde encontraremos no budismo, eram capazes de ver sem ajuizar, de olhar as coisas sem elaborar, ver como quem fotografa, e não vê como quem analisa. E nós vivemos uma cultura milenária tal no Ocidente, quanto no Oriente, que ao olharmos, fazemos ideia. Se virmos uma pessoa sorrindo, não nos conformamos em estar vendo uma pessoa que sorri. Eu já começo, por que está rindo aquela hiena? Deve ser de mim. Olha, tomando para nós. Deve estar rindo de mim. Estou sujo, por acaso? Não sei o que está rindo aquele engraçadinho. Então, nós já começamos a fazer suposições. E quase sempre vinculadas ao fato de que nós tomamos tudo para nós.
deve estar rindo de mim. Se nós olhamos uma pessoa que não sorri, deve estar aborrecido comigo. Deve ser comigo, passou por mim e não falou. E não nos damos conta de que também nós passamos por ela e não falamos. Logo, os toltecas nos propunham não fazer suposições. Porque quando nós fazemos suposições, dizem eles, partimos do princípio de que as nossas suposições estão corretas. Não temos sequer a humildade de dizer assim, bom, se não me falha o juízo, salvo o melhor juízo. Não, nós dizemos, aquilo só podia ser comigo. Estabelecemos, só podia ser comigo. Aquilo só podia ser para mim. Esse só já delimita, já amarra. Então, o fazer suposições nos faz sofrer demais pela vida. Digamos que, num casamento, um rapaz gosta de uma moça gosta de um rapaz, resolvem-se namorar, estreitar os laços, formar a família. E a moça, quase sempre isso vem da moça, ela supõe que o amor que ela sente por ele é o mesmo que ele sente por ela. Ou vice-versa. É uma suposição. Porque a gente não pode saber. Não existe um amorômetro que a gente põe debaixo do braço de alguém, diga assim, olha, tem 30 graus de amor. Aí põe do outro, 30 graus também. Está com uma febre de amor. Não tem amorômetro. De modo que a gente faz suposição. E porque nós fazemos suposição, sonhamos errado. Ai, mas a minha vida vai ser um Shangri-La. Nós vamos ter lindos filhinhos. Suposição. Pode ser uns bichos feios. E nós vamos viver de amores no nosso verdadeiro Shangri-La. São suposições, porque de repente ela é romântica, gosta de receber flores, gosta de palavras cálidas, gosta de mão na mão, e ele é frio com relação a isso. A mulher desencosta, estou com calor danado. Pronto, já frustrou. Ela supunha que ele fosse tão meloso quanto ela. E aí começa o casamento a fazer água. Ai, meu marido é um grosso. Ai, mas é tão indiferente. Ah, mas é um... Não me liga, não abre a porta do carro para eu entrar, para eu sair. E quando eu vou sair, ele empurra a porta do carro, quase que me arrebenta. Vejamos que os sonhos foram frustrados, não porque o marido de fato seja mau, é porque ela supôs o que não checou. Ela supôs e não verificou. E às vezes é ele que diz assim, eu vou casar com uma mulher que vai me trazer cafezinho na cama toda manhã. Ela tem um jeitinho de que vai fazer comidinha para mim, tudo picadinho. Né? Todas as manhãs, scramble egg, como eu comia nos Estados Unidos, ovo mexido. E no final, quando está perto do casamento, ela diz, olha, detesto cozinha, pelo amor de Deus. Temos que ter uma boa empregada que saiba cozinhar, porque eu detesto. Pronto, aí já gosta e já está frustrado. E não dá mais para voltar, porque ele supôs. Logo no primeiro encontro, ele podia ter perguntado, você sabe cozinhar? Você gosta de levar cafezinho na cama? E se é esse o sonho dele, ela dissesse que não, ele já parte para outra. Já põe um anúncio, procura-se quem saiba fazer scramble egg. E sirva cafezinho na cama de manhã. Mas as suposições que a gente faz e não tem coragem de averiguar. Seria fácil, é só perguntar. Escuta, você é um homem carinhoso? Você gosta de dormir assim, mãozinha com mãozinha? Aí eu detesto. Aí ela já sabe, se é isso que ela quer, esse não serve para ela. Porque há suposições que fazem parte da vida íntima da pessoa. Elas sonham com isso, se prepararam a vida inteira para aquele momento e se frustram, porque fizeram suposições que não tiveram coragem de esclarecer. De modo, quando nós conversamos com esposas que se queixam dos maridos, nós verificamos que são coisas que eles sempre fizeram
e que elas foram tolerando sem coragem de desmitificar ou de desmistificar. Quando maridos se queixam das mulheres, a mesma coisa. Eles supunham. Quantos percebem o defeito do namorado, do noivo, está perto de casar, e ela supõe, depois que eu caso eu resolvo, eu conserto ele. Ela está supondo. Ela não conhece o suficiente para admitir que ele vai se deixar consertar depois de casado. Ou ele com relação a ela. Ela tem uns hábitos, tem umas manias, é uma mulher gastadeira. Deixa quando casar. Eu resolvo. Não resolve. Mas ele supôs e não verificou. Daí, seria tão importante ouvir a proposta tolteca. Não fazer suposições. Para isso existe o falar. Deus não nos deu à toa a capacidade de falar, mas para que nós possamos viver em sociedade. Aquilo que eu quero saber se é ou se não é, eu pergunto. Se de repente um companheiro do dia a dia passa por mim, não fala para lá, passa por mim, não fala para cá, eu o abordo. O que houve, fulano? Está com algum problema, está triste? E a pessoa vai responder. E pela resposta eu verifico, é comigo? Você está triste comigo? Porque às vezes a gente magoa as pessoas sem se dar conta. Nesse trânsito diário, nesses caminhos da vida, a gente se arranha sem perceber. E arranha os outros sem perceber. Mas a gente pergunta. Não adianta eu ficar, essa cara feia comigo, deve ser comigo. Agora, o que eu fiz? Não fiz nada, no fim de... A gente fica sofrendo e remoendo. Até que numa hora depois que a gente sofreu, remoeu, desarranjou o fígado, os intestinos, a bilis foi a 1000. Aí aquela pessoa de cara amarrada chega e ai, você viu como é que eu estava aborrecido hoje? Um problema lá em casa. Não era nada com ela, era em casa. Só que a criatura não sabe separar a sua casa do trabalho e ela leva tudo junto, como a outra que não sabe separar o trabalho da casa e leva tudo junto. E quando somos desavisados, começamos a imaginar, a supor que aquilo seja conosco. Mas não perguntamos. Passamos a acreditar. A nossa suposição é verdadeira. E a gente passa a se nutrir da suposição. Vocês ontem estavam rindo tanto na hora que eu passei, era de mim que vocês estavam rindo? E a gente pergunta isso numa boa. Não precisa solenizar, escuta aqui. Eu vim querer saber se ontem vocês estavam rindo era de mim. Então, a gente numa boa, escuta, ontem eu vi vocês rindo tanto quando eu passei, o que aconteceu? E a pessoa vai dizer, não, é quando você passou, nós lembramos de um caso. Não é porque você passou andando tão engraçado, às vezes é da gente mesmo, mas não tem nada de mal, não tem nada de negativo. Às vezes nós vemos uma pessoa da casa que levantou com o cabelo torto para um lado só. Às vezes a gente levanta em casa de manhã, aí o pijama está assim no meio a metade para o lado. Não é? Aqueles que gostam de dormir de cueca, a cueca está para trás. E a pessoa da casa que olha e ri. Mas não tem o que fazer, tem que rir. Quem é que não ri quando vê alguém catando cavaca para cair na rua? A gente vai socorrer depois. Mas a nossa tensão nervosa nos faz rir. Primeiro a gente ri. Depois de corre, machucou, quá, 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 quá. Imaginemos se a gente for tomar isso a ferro e fogo, a vida se converte no inferno, dizem os toltecas. Se nós tomarmos tudo dentro da nossa suposição, a nossa vida se converte no inferno. Daí, nós podemos liberar nossa existência dessa dimensão tão negativa da suposição sem verificação. Não foi à toa que Jesus de Nazaré nos disse, não julgueis. A nossa suposição é um julgamento. É comigo, é contra mim, está rindo de mim. Eu já estou estabelecendo, só pode ser comigo. Daí, quando estivermos namorando alguém com intenções mais sérias, já colocamos tudo sobre a mesa. Olha, eu sou espírita, trabalho no meu centro,
não pretendo largar, e o outro já se define. Porque é muito comum nós conversarmos com ex-espíritas, ou com espíritas não praticantes, que nos dizem assim: eu queria muito ir, mas meu marido não gosta. Ela queria ir, é o marido que não gosta, e por causa dele não gostar, ela não vai. Mas que coisa mais sem graça. Porque ela nunca colocou para ele o que lhe fazia feliz, a ela. Conhecemos esposos que nos dizem a mesma coisa. Eu gostaria muito de ir à sua palestra, mas minha mulher tem uma festa hoje, você sabe, minha mulher não é espírita, e aí, eu não me meto. Eu não me meto, porque ele sabia que ela não era espírita. Mas ele queria casar com ela porque o pai dela era rico, porque ela era bonita, era a moça mais bonita da cidade, porque não sei de quê. Então, a vida espiritual dele podia ficar em segundo plano. A vida espiritual dela podia ficar em segundo plano desde que ela casasse com aquele homem, desde que ele casasse com aquela mulher. E na cabeça de um e de outro está a suposição: depois que casar, ela vira espírita. Depois que casar, eu levo ele para o espiritismo. Não leva, não. Se a pessoa não quiser, nem a dor fala a espírita. Nem a dor. Se fosse assim, o povo vinha todos dos hospitais para o centro espírita. Se a pessoa não quiser, ela não vem, ela não vai. Então nós temos que aprender a ser exatos, verdadeiros. Dizer as coisas. Já comecei pelo rótulo espírita, porque isso é que é o tchan. Quando a gente diz eu sou espírita, o povo treme e se sacode, sente uns arrupios. Porque espiritismo ainda traz, né, essas ideias folclóricas do espiritualismo popular. Então a gente já desloca. Uma amiga do estado do Rio contou-me, ela hoje é uma senhora quinquagenária, mas à época era uma moça de 20 e poucos anos. E frequentávamos mocidade espírita. E ela era a dirigente da mocidade espírita da instituição em que ela participava, na sua cidade. E numa festa a que compareceu, um jovem senhor, um pouco mais maduro que ela, cismou que queria namorar com ela. E ela disse: olha, eu acho que você não vai gostar de mim. Não, eu vou, porque você é a mulher da minha vida. Porque você... Olha, eu sou uma moça muito ocupada. Não, mas eu vou entender. Eu gosto mesmo de uma moça ocupada. Bom, e ele insistiu, e ele insistiu. Ela deu o endereço para o primeiro contato. Ele iria à casa dela, conhecer a mãe dela, os irmãos, o pai. E chegou num sábado à casa dela, às 16 horas. Horário que ele estabeleceu com ela. E ela disse: se eu não estiver, você aguarde. E ele chegou às 4 horas. E a mãe recebeu-a, já estava esperando que o rapaz ia chegar, colocou sentado, serviu pastelzinho, refresco, café, o que tinha. 5 horas, 5:30, e ela não chegou. E ele levantava-se, ia à janela, sentava-se de novo. Às 5:30, ela não tinha chegado. Ele disse: eu vou dar uma descidinha. Ela morava num segundo andar. E ela disse: espera mais um pouco, ela já deve estar chegando. Ela está na reunião da mocidade. Ela coordena o grupo de mocidade. E sabe como é, na hora que termina, os jovens começam e fazem pergunta e vão atrás. E ela é muito dedicada. Então eu vou esperar. Dali a pouquinho ela chegou. Meu bem, você faz o seguinte, você fica aí um pouquinho com a mamãe, que nós resolvemos, vamos ter uma reunião de diretoria. Reunião de diretoria de centro espírita não acaba. É igual reunião de Umbanda. Começa, mas não acaba. E aí, ela foi correndo para a reunião de diretoria. 6 horas, 7 horas, 8 horas. Ele já não tinha mais o que beber. Eu imagino que ele já estivesse querendo namorar a sogra, porque é a que estava atendendo ele. E aí,
Ela chegou 8h30 da noite, feliz da vida, e ele emburrado. E ela então, meu bem, espera um pouquinho que eu vou tomar um banho, e a gente vai dar uma volta. E ela, de fato, se banhou rapidamente, tomou um leite rápido, a mãe me contando. E saiu com o rapaz para passear na praça, conversar, a primeira conversa, depois da aceitação. E quando ela está pensando que ele ia dizer coisas assim de ternura, ele olhou para ela e disse assim, olha aqui, meu bem, você vai escolher. Ou eu, ou treme-treme. E a mãe dela me contando que ela riu muito e disse, pode ir, querido. Você está com dinheiro para passagem? Porque eu vou ficar com treme-treme. Eu lhe falei que eu era uma moça complicada, comprometida, e você disse que gostava de moça ocupada. Não, mas eu não pensei que fosse assim. É bem pior, porque ainda não tem mediúnica, né? Hoje não é dia de mediúnica, senão você ia ver. E ela ficou solteira, porque a primeira coisa que ela dizia a todos os namorados que chegavam era a sua ficha doutrinária. Olha, meu sábado e meu domingo são os dias mais complicados da minha vida. Mas você não pode namorar segunda, terça, eu tenho faculdade à noite. Então eles desistiam. E ela me dizia, Raul, mas o que eu posso fazer? Os meus confrades espíritas estão querendo ser missionário solteiro. E os de fora estão querendo que eu largue a minha missão. E aí eu vou ficando como estou, sem suposição. Não posso imaginar que depois que eu casar, eu torço ele, eu torço ela. Os toltecas tinham razão. Daí, vale a pena nós sermos o máximo possível transparentes. Quando houver aquele tititi tão comum entre nós, entre pessoas que nós conhecemos, vamos aclarar? Fulano, chega aqui. O que está havendo? Alguma coisa, eu lhe magoei, eu lhe ofendi. Às vezes, há companheiros que dão-nos chances de colocar para fora as coisas educadamente, porque nos perguntam isto. É alguma coisa contra mim? Fui eu que lhe magoei? Era a hora da gente dizer, foi sim, eu fiquei chateado com você desde aquele dia, desde aquela hora, desde aquela conversa, desde aquela festa, desde aquele ato. Mas a pessoa vem humildemente, se coloca, pergunta, e nós queremos dar uma de virtuoso. Não, que isso, que nada, bobagem. E é mentira. Era o momento em que nós poderíamos acertar tudo. Lavar a alma com a educação com que o outro nos procurou para perguntar. E quando nós estivermos de fato tristes, aborrecidos com alguém que nos venha perguntar, se a gente não tiver tido coragem de abordar o outro e de falar, digamos, sejamos tranquilos, não explodamos, conversemos. De fato, eu não consegui me liberar desde aquele dia que você falou aquilo, que você fez aquilo, que eu me senti desatendido, me senti desconsiderado. Não podemos esperar de nós uma santidade. Para amanhã eu já entendo a humanidade inteira e já passo abençoando por onde eu vou. Não, não vai acontecer isso. Mas como eu estou procurando a minha transformação gradativa, se eu estiver machucado com alguém, deixa eu conversar com esse alguém, para que não cresça a bola de neve. Já contamos aqui algo que eu ouvi do próprio Chico Xavier, que nos disse, e há um grupo de amigos que com ele dialogava, que em dada ocasião, ele ficou muito triste consigo mesmo, porque achava que não tinha se saído bem na relação com um confrade, e o confrade desaparecera da instituição. E ele ficou com aquela coisa roendo na cabeça. A nossa consciência é tremenda. Quando a gente se sente culpado por alguma coisa, a consciência não nos deixa desligar. E aí ele ficou mais de uma semana remoendo aquela tristeza, até que um dia apareceu-lhe Emanuel, com o trabalho que ele tinha para realizar, ele não podia ser um homem triste. E Emanuel lhe perguntou, o que está havendo, Chico? Que você tem estado tão triste, tão macambúzio? E ele então disse, meu irmão,
Aconteceu isso e narrou que ele estava preocupado que o confrade estivesse com ele aborrecido. E Emanuel lhe perguntou: e o que você faz, Chico, que não vai pedir desculpas? E se ele não aceitar, meu irmão, já será um problema dele. Mas você terá feito o que deve fazer. E o Chico foi. Orou antes. Não foi com ninguém para não constranger o companheiro. Imagina alguém saber que tinha uma pessoa aborrecida com Chico Xavier. E o Chico foi, bateu-lhe a porta. Ele abriu a portinhola. Era o Chico, ele abriu a porta. E o Chico falou-lhe as palavras iniciais, o porquê que ele estava ali, e abraçou o companheiro, pedindo-lhe desculpas, se em alguma coisa lhe havia perturbado. E o confrade, que podia ter aproveitado aquele momento para enlaçar o Chico no outro abraço, os dois chorariam juntos, ririam juntos. É uma felicidade ser procurado pelo Chico Xavier. Ficou um dois de pau. O Chico abraçando aquele bambu. Há pessoas assim. Quando elas são procuradas, elas se fazem de doces. Elas ficam rogadas. E aí o Chico abraçou aquele bambu. E quando desabraçou, ele virou-se e disse: Chico, ou você é muito humilde, ou é muito sem vergonha. O Chico, que não ia dizer que era muito humilde, assumiu a segunda suposição. Eu sou muito sem vergonha, meu filho. Mas ficou em paz. O que o outro achava dele, não era para ele. A segunda proposta, o segundo acordo dos toltecas. Então, dizer que a gente é ou que não é da cabeça dela. E a gente julga os outros por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente sente. Então, se é verdade em mim, por que não será verdade nele? Se eu faço, por que ele não vai fazer? A gente sempre acredita que o outro é porque a gente é. Que o outro é capaz porque a gente é capaz. Quem não é capaz? Eu não acredito que fulano seja capaz de fazer isso, porque eu não sou. Então, eu não acredito que fulano seja. Eu tenho sempre um jeito de desculpar o outro. Então, o Chico contava isso com a maior tranquilidade. Mas contava não como sendo virtude sua, mas como tendo sido uma experiência em que ele cresceu. Porque ele supunha que o confrade fosse abraçá-lo quando ele chegasse. E ficaria tudo numa boa. Ficou para ele, Chico. E o outro continuou com a sua borra. Nessa mesma ocasião, contou-nos um fato da mesma linha, que ele, Chico, é que ficou muito triste com determinado confrade que estivera na instituição e fizera um estardalhaço. E de tal maneira que aquilo machucou o coração do velho Chico. E Chico estava triste. Agora, por ter sido magoado. Da mesma maneira, Emanuel o abordou. O que se passa, meu filho? E o Chico contou-lhe. Estou decepcionado com fulano, meu irmão. Decepcionado, Chico? Sim. Imagina que ele foi capaz disso e daquilo. Mas por que é que você está decepcionado com ele, Chico? Em algum momento ele jurou a você fidelidade eterna. Em algum momento ele assinou algum documento dizendo que seria incapaz de fazer o que fez. Em algum momento... Não. Tudo o Chico ia dizendo que não. E Emanuel, então, você não está decepcionado com ele, mas sim consigo mesmo. Porque foi você que fez a suposição de que ele era um homem santo, que ele nunca disse que era. E se a gente vive no meio de pessoas que não são santas, delas podemos esperar qualquer reação. E o Chico se tranquilizou e aprendeu com os toltecas, ou como os toltecas, a não tomar para si e a não fazer suposições. Daí, como é importante nós aprendermos essas coisas para melhorar o nível de nossas vidas. Mas o quarto acordo dos toltecas, o quarto acordo que nos trouxe Dom Miguel Ruiz, no seu livro,
trata de uma questão muito importante, como as outras. Porque os toltecas propunham, depois de haverem proposto, falar de forma inatacável. Depois de terem proposto o segundo acordo em que nós deveríamos não tomar para nós nada pessoalmente. Depois de nos haverem proposto não fazer julgamentos, não fazer suposições, eles agora propõem fazer o melhor que pudermos, no máximo que pudermos. E isto é uma eficientíssima lição de humildade, de simplicidade. Fazer o máximo que pudermos, o melhor que pudermos, no máximo que pudermos. Porque muitas vezes nós desatendemos as normas do bom senso. Nós queremos fazer tudo muito além das nossas forças, para depois reclamar. Há donas de casa que querem fazer aniversário dos filhos em casa. Ela não tem empregada, não tem quem ajude, então elas acordam às 4 da manhã para matar frango, para não sei o quê, para fazer empadinha, docinho, e o bolo, e não sei o quê. Meia-noite, quando o povo vai embora, ela está desencarnada, um olho cruza com o outro. As pernas bambas, as varizes ardendo, e o povo saindo e falando mal. Aquele arroz estava cru, não gostei daquele risoto. Aquele frango... Mas por que ela fez isto? Poderia ter saído com a família e almoçado fora. E chamado os amigos do parente para comer um bolinho. Que felicidade. A mesma felicidade. Porque ela não tinha com quem contar para fazer a festa toda. Então, fazer o melhor, o máximo que nós pudermos. A lei do trabalho aparece no livro dos Espíritos, mas logo depois, a lei do repouso. Não adianta eu querer trabalhar 15 horas por dia para eu ficar rico em pouco tempo. Porque eu fico rico em pouco tempo e os herdeiros gozam que eu trabalhei, que eu vou morrer. Eu vou infartar. Eu vou ficar doente. Eu vou ficar imprestável para curtir o que eu produzi, trabalhando além das minhas forças. Quando Allan Kardec pergunta qual é o limite do trabalho, a resposta é exatamente esta: o limite das forças. Os toltecas já tinham visto isto, que nós deveremos fazer o nosso melhor no máximo de tempo que pudermos. Contam as histórias de Dom Miguel Ruiz, que um discípulo desejoso de transformar o quadro de sofrimento de sua vida, dirigiu-se a um templo budista e procurou um mestre que lhe pudesse orientar. Encontrou o mestre e diante dele perguntou: mestre, se eu meditar 4 horas por dia, em quanto tempo eu conseguirei a minha iluminação? O mestre o olhou e lhe respondeu: se tu meditares 4 horas por dia, nem em 10 anos conseguirás. Imediatamente o discípulo disse: e se eu meditar 8 horas por dia? O mestre o olhou tranquilamente. Bem, se tu meditares 8 horas por dia, nem em 20 anos conseguirás a iluminação. Mas como pode ser isso, mestre? Se eu estou meditando 2 vezes mais, como eu estarei mais longe da iluminação? Por quê?
Porque tu não estás na terra para sofrer. Tu estás na terra para amar e ser feliz. Se tu podes meditar em 2 horas, dando o melhor de ti, por que 4 horas, 8 horas para ficar enfarado, cansado, irritado? A meditação tem um porquê. A meditação não é uma prática militar de resistência física. Você tem que ficar dentro d'água durante 12 horas. Não é. Meditar é aprender a sincronizar os pensamentos com o mais alto. Há pessoas que conseguem fazer isto em 5 minutos. Fez o seu melhor em 5 minutos. Cantam seu mantra e se vão fazer outras coisas. Há outras que logram fazê-lo em 20 minutos. A meditação. Mas se alguém ficar 4 horas, já não está meditando. Porque psicologicamente, o nosso cérebro não resiste a um tempo muito largo de pensamento numa coisa só, num mote só. Principalmente no Ocidente. Quando os orientais dizem que nós temos uma mente do tipo macaco louco. Macaco louco fazendo alusão ao símio que salta de galho em galho, a nossa mente ocidental é exatamente assim. Nós não conseguimos pensar numa coisa, a gente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. As pessoas estão dirigindo o carro e falando ao celular, ao mesmo tempo comendo biscoito. Elas não têm disciplina mental. Experimentemos na nossa reunião mediúnica, no espaço da prece, se alguém consegue pensar na prece o tempo todo. A gente começa, Pai Nosso, que já não sabe mesmo onde o Pai está. Enquanto o dirigente está no Pai Nosso, que está no céu, a cabeça da gente já foi em casa, no menino está dormindo, se o filho chegou do colégio, se o marido está em casa, se a empregada... Aí depois de volta, já está o primeiro recebendo o santo. A prece já acabou, a reunião já começou e eu estava viajando. Se eu não disciplinar a minha mente, ao longo do tempo, não consigo os êxitos da meditação. A meditação é uma procura, é uma concentração, é uma volta para um centro psíquico qualquer, em que nós procuramos entrar na sintonia do cosmos. Em 4 horas... não é necessário. Em 8 horas. Quem é que medita 8 horas? Não há condição de a criatura humana meditar esse tempo todo. Então ela ia meditar, desmeditar, meditar, desmeditar. Então para que meditar 4 horas? Para enganar o mestre? Eu me recordo, no tempo em que eu era coroinha, o tempo é muito cruel. Eu poderia acrescentar ao Eclesiastes, há tempo de ser coroinha e há tempo de ser coroão. Eu já fui coroinha um dia. E aí, eu me dava conta de que as pessoas iam para a ladainha de Nossa Senhora. Eu era o presidente da Cruzada Eucarística. Então havia uma dessas ladainhas que era por minha conta. E até hoje, com o devido respeito, quando falo em ladainha eu me tremo todo. Porque era o tempo todo de joelhos. E rezando o terço. No primeiro mistério estava todo mundo concentrado. Primeiro mistério contemplamos, no segundo ninguém contemplava mais nada. Havia pessoas que já estavam de beiço caído, dormindo, de joelhos. Havia outra que no primeiro mistério contemplamos, ela estava longe, pensando no Flamengo, no Fluminense, qualquer coisa. Porque não se consegue. Isso não é verdade. E aí a gente nota as pessoas dedilhando as contas, mas olhando para tudo quanto é lado. Porque a cabeça está para tudo quanto é lado, e os dedos nas contas. Mas isso não é pecado. Pecado é quem colocou na cabeça dela que ela tinha que ficar aquele tempo todo pensando em Deus. Como se pensar em Deus fosse ter uma monoideia. Na hora que eu estou pensando nas crianças, eu estou pensando em Deus.
Quando eu estou pensando no jardim, quando eu estou pensando no bem-estar da cidade, eu estou pensando em Deus. Na hora que eu estou pensando no meu trabalho, eu estou pensando em Deus. Estou concentrado nas coisas positivas da vida. Estou pensando em Deus. Então, aquele homem que foi perguntar para o mestre se ele orando 4 horas, meditando 4 horas ou 8 horas, se ele conseguiria rapidamente a iluminação, parece com muitos de nós na atualidade. Eu frequento 3 sessões mediúnicas no centro A, mas eu frequento mais 2 no centro B, porque eu desenvolvo cá, eu desobsidio lá. Está completamente doidinho, não se deu conta. Porque não é fazer muita coisa. A gente não faz nada bem. Seria bom se eu me mantivesse naquela casa. Mas eu tenho um dia de folga. Eu dou àquela casa. Está faltando um trabalho de ensinar pessoas a costurar, de ensinar pessoas a bordar, pintar tecido, alfabetizar adultos, alfabetizar criança, dar reforço escolar para menino que está na escola. Então, se eu tenho um dia de folga, eu não preciso ir para outro centro. Eu reforço o trabalho da casa onde eu estou. Imaginemos se a gente tem a nossa casa, o nosso apartamento. Hoje eu já estou com a cozinha toda arrumada, eu vou bater na vizinha que eu quero ajudar ela a arrumar a cozinha dela. Mas aí ela arrumou também, eu vou para outra vizinha. Ninguém faz isto. Quando termino de arrumar a nossa cozinha, a gente, que bom que eu vou poder ler minha revista, que bom que eu vou ler meu livro, que bom que eu vou ver minha novela, que bom que eu vou poder ouvir meu rádio, minha música, meu CD. A gente faz uma coisa na nossa casa, que a gente nunca tem tempo. De modo que quem tudo abraça, ou quem tudo quer, pouco abraça, diz o Brocardo antigo. Os toltecas propunham que nós fizéssemos o melhor no tempo que pudéssemos. Não adianta a gente pensar assim, o que vão dizer de mim lá do centro? Eu tenho que ir lá todo dia. E a qualidade da minha ida? Não adianta eu ir de corpo presente. Há pessoas que chegam, sentam e desencarnam. São incorporadas pelo irmão Morfeu. Médiuns excelentes. Tem uns que roncam. E quando a gente lhes disse, eu estava dormindo, falando, não, eu estava desdobrado. Eu vi tudo. E a gente nem ousa perguntar o que viu, né? Que eles podem dizer. Como é importante pensar nesses caminhos da vida. Nessas propostas para a terra onde é tão difícil caminhar. Desencarnar? Não. Desencarnar é fácil. Viver no mundo espiritual é mais fácil ainda. É como quem tenha nascido em Curitiba e ainda jovem ou criança tenha ido para uma outra cidade de um outro estado e depois de adulto voltasse a Curitiba. Vai perceber que há prédios que não havia. Vai perceber que há um trânsito que não havia. Vai perceber que há comércios que não havia. Mas ele sabe, não, aqui era a rua tal, aqui era a avenida tal, aqui que morou vovó, aqui que eu brincava, ali era um terreno baldio onde eu brincava, onde está esse prédio hoje. A criatura vai identificar as novidades, mas vai identificar a sua cidade. O mundo espiritual. Quando nós chegarmos lá, será assim. Porque é o nosso mundo normal primitivo. É a nossa morada definitiva. A terra, esse corpo quentinho de carne, de ossos, é um uniforme que a gente usa para esse curso de alguns anos que a gente faz aqui. Mas daqui a pouco, diplomados ou não, com um boletim azul ou vermelho, com notas azuis e vermelhas, nós vamos ter que voltar para casa, para dizer para quem nos mandou qual foi o aproveitamento do nosso dia de aula. Não é difícil viver no mundo espiritual, nossa cidade de fato. O difícil é viver aqui na escola, onde há regras tão rígidas que podem me reprovar, me deixar em dependência durante muito tempo, me pôr de castigos, me retirar privilégios. Aqui. Difícil é viver na terra, onde todos nós usamos máscaras. O corpo carnal é-nos uma máscara. Por isso é que quando alguém está sorrindo, eu não sei se está sorrindo de mim, se está sorrindo para mim, se está sorrindo de alegria, se está sorrindo de nervosismo, eu não sei. Porque é uma máscara que eu não consigo interpretar. Quando alguém está chorando, eu não sei se está chorando de dor, de mágoa, de raiva, de emoção, eu não sei dizer.
Eu sei que alguém está chorando. Daí, se alguém está de cara emburrada, se afivela o rosto, uma máscara de aborrecimento, eu não consigo identificar por quê. Se é comigo, se é contra mim, se é por outra pessoa, se é por algum problema de sua vida. Porque não existe uma cara aborrecida para uma pessoa ou para a outra, existe uma cara aborrecida. Não existe uma cara aborrecida quando é problema profissional. Não, quando é problema profissional, eu levanto só essa sobrancelha. Quando é profissional e doméstico, eu levanto as duas. Não existe isto. Então eu nunca sei por que é que a pessoa está apresentando aquela face afivelada com aquela máscara. É o mundo das aparências. De repente, alguém que nos abraça tem na mão um punhal. Alguém que nos olha feio nos cobiça. Tem vontade de ter-nos. E porque não nos tem, se enfurece. Nunca sabemos. A terra é o mundo dos mistérios. Por isto nós aprendemos a fazer suposições. E nesse fazer suposições, nos infelicitamos. Seria tão bom se nós pudéssemos pensar que todos os princípios apresentados pelos toltecas em Teotihuacan, nesses vários milênios que nos antecederam, são as mesmas propostas de Jesus de Nazaré. São as mesmas propostas da doutrina espírita. Por isso, os nagueles, mestres toltecas, traziam essas verdades espirituais para recordar sempre ao povo os ensinamentos dos seus ancestrais, as práticas de vivência fraterna, para ensinar aos seus a buscar o reino dos céus, na sua linguagem, na sua proposta, dentro da própria alma. Daí, será tão importante que nós tenhamos cuidado com o nosso falar, para que falemos de forma inatacável, tanto quanto pudermos, ao longo do nosso cotidiano. Será tão bom se nós aprendermos a não nos ferir por tolices, tomando tudo como se fosse contra nós, tomando tudo para nós, positivo ou negativamente, nos envaidecendo por um lado, nos tornando pessoas orgulhosas, ou pessoas frustradas, aturdidas, atormentadas por outro. Seria tão bom se, à semelhança dos velhos toltecas e dos budistas tradicionais, nós aprendêssemos a olhar sem imaginar, a olhar sem supor, sem julgar. Seria tão bom, seria excelente se nós fizéssemos sempre, no tempo máximo que podemos, o melhor, seja no nosso trabalho profissional, seja na nossa lida cristã, seja especificamente na lida cristã espírita, seja na nossa vida individual, particular. O tempo que eu tenho para ginástica é este. Eu vou dar o melhor nesses 50 minutos que eu tenho nessa meia hora, nessa hora que eu disponho. O tempo que eu tenho para cozinhar é este. Eu vou fazer a melhor comida que eu puder fazer nessa hora e meia que eu estou em casa, nesses 40 minutos que eu estou em casa. Eu vou fazer o meu melhor no máximo de tempo que eu puder, para que eu não tenha que me queixar da vida, nem das pessoas, atribuindo que eu esteja trabalhando além das minhas forças, parecendo que nós vamos ser virtuosos por isto. Mas a gente vai fazer o que puder fazer para glorificar a Deus e não para se suicidar. Lei do trabalho associada à lei do repouso, pensando que todas essas verdades vividas no sul do México, por essa comunidade de cientistas e artistas, por esse povo notável, os toltecas, tratado de forma tão bela na obra de Dom Miguel Ruiz,
nos sensibiliza por percebermos a vinculação com as propostas de Jesus. Desde tanto tempo, Cristo tem mandado ao mundo os engenheiros de trânsito, os guias do deserto, os guias para florestas, sabedores que muitos de nós estaríamos atravessando essas vias. Quantos passam a existência inteira atravessando desertos morais, emocionais? Quantos em verdadeiros matagais? Mas em cada lugar o Senhor nos remeteu guias. Lao Tseu, Confúcio, Baha'u'lláh, Zaratustra, Moisés, Buda. Quantos se apresentaram mundo afora, falando das coisas da vida maior, convocando seus povos nas suas respectivas culturas a essa busca da felicidade interna. Desse modo, cabe-nos louvar a Deus, nesta noite em especial, quando evocamos uma data específica, em que nesta cidade de Curitiba se ergueu mais uma célula para servir a Jesus de Nazaré, a Sociedade Espírita Renovação, que cumpre hoje seus 19 anos de existência. Dessa forma, eis a doutrina espírita penetrando-nos pelos poros da alma e nos fazendo recordar que a lei divina não é patrimônio dos espiritistas e que não foi dita por primeira vez pelas vozes que falaram a Allan Kardec. As verdades de Deus estão espalhadas pelo cosmos. Ninguém jamais poderá dizer-se não atendido por Deus nas latitudes ou nas longitudes em que reencarnou, porque em toda parte o Senhor mandou mensageiros a falar do nosso comportamento melhor, dos caminhos melhores, dos sinais devidos que deveríamos respeitar em toda parte. E só não fizemos isso ao longo de tantos milênios, porque ainda estamos às voltas com a nossa inferioridade pessoal, com as tormentas do homem velho, sem coragem para buscar o homem novo. Mas é chegado o tempo, meus queridos irmãos, de não nos fazermos cobranças, mas de buscarmos nossos direitos. Nós temos direito à felicidade, nós temos direito à paz, nós temos direito à harmonia interior, temos direito à saúde ético-moral. São direitos que Deus nos dá, mas que espera que nós tenhamos a madurez de procurá-los, de alcançá-los, de conquistá-los. Que não seja necessário mais as pessoas apontarem os dedos para nós, para que nós saibamos o que devemos fazer ou o que devemos deixar de fazer. Eis a doutrina espírita apontando-nos rumos, indicando-nos direções, para que nós mesmos nos tornemos pessoas autônomas, sabedoras do nosso dever, como nos levantamos todo dia de manhã para o trabalho, sem precisar que o patrão nos telefone ou nos venha chamar em casa. Temos compromissos, temos deveres, para que aprendamos a partir disso conquistar direitos. É dessa forma que quando estamos no 4º ano desse 3º milênio, vale a pena pararmos para agradecer a Deus a honra de sabermos tantas coisas que à nossa volta muita gente ignora, porque se acomodou possivelmente à sua própria condição, aos acordos da futilidade, aos acordos da inutilidade,
aos acordos da acomodação, enquanto a proposta espírita nos diz que nós temos o instinto do progresso e não nos deveremos conformar com aquilo que já tenhamos alcançado. Da mesma forma que a escada da queda não tem o último degrau para baixo, a escada simbólica de Jacó não tem o último degrau para cima. Cada dia poderemos crescer um pouco mais, até chegarmos ao grande momento da fraternidade terrestre, em que todos nos uniremos, todos nos daremos as mãos e cantaremos nessa pauta da renovação nosso amor a Deus, nosso envolvimento com Jesus, seja qual for a nossa crença. O importante é que estamos sempre balizados por um mensageiro do Cristo. Não importa sejamos espiritistas, católicos romanos, evangélicos, protestantes de quaisquer escolas ou denominações. Não importa se formos budistas, taoístas, judeus, não importa se formos islâmicos, o que importa é a busca desse Senhor interno, desse Cristo vivo, que se manifestou em Buda, em Lao, em Confúcio, em Zoroastro, em Bahá'u'lláh. Esse Cristo do qual todos os mensageiros do mundo são estafetas, são mensageiros, porque Ele é o maior Espírito que Deus deu ao mundo para servir ao mundo de modelo e guia. Pensando nisso, que Ele seja para nós essa inspiração maior, essa proposta de vida melhor. E à semelhança dos toltecas no México, nós aprendamos as técnicas do autogoverno, as técnicas da própria conduta melhorada, para que de mãos unidas, ajoelhados simbolicamente perante o altar da vida, todos nós felicitados pela honra de poder crescer, possamos dizer: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos concede. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas, escuta-nos. E se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida, vem sustentar-nos a lida, nessa fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que essa doutrina santa, esse espiritismo imbatível, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro, nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, a amar-te com devoção, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, Senhores.